E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Sistema de Telecomunicações vamos falar sobre os sinais AM. Bom, mas o que significa AM? AM, né, do inglês Amplitude Modulation, né, que também traduzido em português, né, a modulação em amplitude ou por muitas vezes também chamada de amplitude modulada. Então esse é o significado para um sinal AM. Bom, o sinal AM ele é composto basicamente, né, de duas partes. Um sinal modulador, né, que é o elemento que vai trazer a informação, o elemento que vai carregar a informação, que é a portadora, né, e o sinal propriamente dito, que é a composição do sinal modulador com a frequência da portadora. Este é o sinal modulado. Bom, então no sinal AM, né, nós temos que a variação ocorre simplesmente na amplitude. É nela que nós iremos transportar as informações. Né? Com isso, né, a frequência e a fase da portadora vão permanecer sempre inalteradas. Apenas a amplitude é que terá a informação, apenas a amplitude que sofrerá informações. Então, no sinal AM, somente a amplitude muda, frequência e fase vão permanecer basicamente as mesmas. Bom, nós temos, né, diversas classificações para os sinais AM. Podemos classificar de acordo com a banda, DSB, SSB ou VSB, Dual Sideband, Single Sideband e Vestigial Sideband. Cada uma dessas classificações indica, né, como que a quantidade de bandas que estão sendo transmitidas ou se parcialmente, né, ela está sendo transmitida. Uma outra classificação, né, que nós podemos incluir também nos sinais AM, né, é FC e SC, Full Carrier e Superside Carrier, ou seja, nós podemos incluir a portadora ou podemos suprimir a portadora. Quando fizermos análise de potência nos circuitos de sinais AM, veremos a importância, né, da supressão do sinal e também de dificuldades que isso impõe na transmissão e recepção do sinal. E por fim, né, com relação à parte da banda que será transmitida, né, podemos classificar de duas formas, né, LSB e USB, né, Lower Sideband e Upper Sideband. Então, dependendo de como, né, você transmite o sinal AM, você pode ter, né, a inclusão da portadora ou a supressão da portadora, ou transmitir parcialmente, né, as bandas que irão compor o sinal AM. Hoje vamos falar sobre o sinal AM, DSB, FC. Bom, primeiramente vamos caracterizar esse tipo de sinal de amplitude modulada. Bom, AM, DSB, FC, né, tem AM que é a amplitude modulada, né, o amplitude modulation, DSB o dual sideband, né, a dupla banda lateral, e o FC full carrier que é a portadora incluída. Bom, então nós utilizamos geralmente, né, funções cossenoidais para a representação desses sinais de AM, né, tanto para o sinal da portadora quanto para o sinal modulante. Utilizando um multiplicador, né, ou seja, né, um elemento que irá multiplicar o sinal da portadora com o sinal modulante, né, nós teremos o sinal modulado. Então, utilizando aqui de forma matemática, né, o produto desses cossenos, nós obtemos uma expressão, né, cossenoidal, que vai estar relacionado com as amplitudes, né, da modulação, com a amplitude da portadora, com a frequência do sinal modulado e com a frequência da portadora. Bom, nós se definirmos aqui, né, a relação da amplitude do sinal modulante, né, e do sinal da portadora, nós vamos criar aqui o que a gente considera como índice de modulação. Né, e a gente vai referenciar esse índice de modulação pela letra M minúscula. Então será a relação entre, né, a amplitude do sinal modulante e da portadora. Se também utilizarmos esse índice de modulação, né, e algumas regras trigonométricas, nós podemos modificar a equação cossenoidal, né, e com isso nós vamos ver aqui uma expressão um pouco maior, mas um pouco mais separada com as suas funções. Bom, essas partes, né, desse sinal AM, DSB, FC, né, nós podemos identificar aqui três partes, basicamente. Uma parte vai estar relacionada com ômega zero, ou com a frequência da portadora. Outra parte estará relacionada com um cosseno relativo à frequência da portadora mais a frequência do sinal modulante. E uma terceira parte, né, vai estar relativa à subtração, né, da portadora menos a frequência do sinal modulante. Bom, o que essas três partes indicam? Elas indicam, né, o sinal transmitido da portadora, o sinal transmitido da portadora, né, mais a frequência do sinal modulante, essa que seria a banda superior,
E a subtração indicaria que a banda inferior, né? Representando, né, no espectro de frequência, essa seria, né, a representação do sinal AM, DSB, FC, né, onde nós temos uma frequência central, que é a frequência da portadora, temos uma banda superior, dado pela soma da frequência da portadora mais a frequência do sinal modulante, e temos também a banda inferior, representada pelo sinal da frequência da portadora menos a frequência do sinal modulante. Vamos falar agora sobre a potência no sinal AM, DSB, FC. Bom, de modo geral, né, que se conhece a expressão de potência, né, relacionando tensão e corrente, mas aqui vamos pensar, né, numa outra fórmula da potência, né, na potência que envolve a tensão e a resistência, né, ou a impedância, né, ou a oposição, né, à corrente elétrica. E nesse caso nós temos então que a potência é dada pela tensão ao quadrado dividido pela oposição. Potência é sempre dada em watts, né, a tensão é considerada que vai ser a tensão eficaz do sinal, não a amplitude, né, e a resistência vai ser a resistência em ohms. Bom, pegando a expressão geral, né, com os três elementos do cosseno, né, com a portadora, né, a banda superior e a banda inferior, né, nós queremos apenas, né, os valores eficazes. Então, nós vamos desconsiderar os valores instantâneos, ou seja, valores de cosseno, né, ao quadrado não serão interessantes, não serão relevantes nesse caso, né, e utilizaremos valores eficazes. Né. Com isso, os valores de amplitude terão que ser dividido por raiz de 2. Né. Então, e aí? Pegando, então, elevando a tensão ao quadrado dividido por raiz de 2, né, nós obtemos aqui uma expressão com três parcelas, né, onde nós temos uma parcela relacionada à potência da portadora e duas parcelas relacionadas à potência, né, das bandas, da banda superior, né, e da banda inferior. Bom, aqui no espectro, né, a gente pode representar, né, que cada uma dessas faixas de frequência transmitidas, né, então nós temos a portadora, a frequência central, uma potência, né, de tensão ao quadrado dividido por 2. Para as bandas superior e inferior, né, nós temos então, né, M2 ao quadrado dividido por 8R. Né? Então, essas são as três parcelas, né, consideradas aqui, né, na transmissão de potência do sinal AM DSB. Bom, então se pegarmos, né, e somarmos essas parcelas todas, né, e tentarmos arranjar aqui, né, e fizermos com que o índice de modulação seja igual a 1, né, que é o índice para que se tenha o mínimo, né, de sinal sem distorção, né, então fazemos com que o M seja igual a 1 nessa equação, nós vamos obter aqui, né, uma potência média no sinal dada por esta expressão. E se rearranjarmos agora, né, e somarmos tudo isso daqui, chegamos a uma expressão final, né, que é a potência média do sinal AM DSB, né, com o transporte da portadora, né, é dado por 3/4, né, da tensão ao quadrado, da amplitude, né, do sinal, dividido pela oposição, dividido pela resistência ou pela impedância. Né. Esta daqui é a expressão para a potência média de um sinal AM/DSB quando o índice de modulação é igual a 1. Bom, vamos falar sobre o rendimento, né, no sinal AM/DSB-FC. Bom, nós podemos definir, né, uma fórmula para o rendimento, né, relacionando, né, a potência da portadora e a potência média, fazendo aqui um ajuste para a informação percentual. Então nós temos que o rendimento, né, pode ser dado pela potência da portadora vezes 100% dividido pela potência média. Se pegarmos, né, os dados anteriores, né, com os dados da portadora, né, que é a tensão ao quadrado dividido por 2, e com a potência média para o índice de modulação igual a 1, né, substituindo aqui na fórmula, né, nós temos que P0 é ao quadrado por 2 dividido por 3/4. Né, então a divisão, quando ela está embaixo, né, você transforma em multiplicação, invertendo-se, né, o numerador com o denominador. Com isso você obtém aqui um rendimento, né, cortando aqui o E0 ao quadrado, fazendo aqui os cálculos, procedendo da forma adequada, um rendimento, neste caso, para o índice de modulação igual a 1, de 66,7%. Este seria o rendimento. Nós podemos também, né, definir, né, ao invés de utilizarmos o M unitário, né, para qualquer índice de modulação, o rendimento. Né, e procedendo, né, a relação de P0 com
PM, né, substituindo esses valores, fazendo os cortes e ajustando, nós podemos chegar aqui a uma equação do rendimento, né, dada por m ao quadrado dividido por 2 mais m ao quadrado vezes 100%. Essa daqui também é uma fórmula geral para cálculo do rendimento, né, considerando-se que qualquer valor para índice de modulação. Vamos falar agora sobre a largura de banda, né, no sinal AM da SBFC. Bom, de modo geral, né, nós representamos a função, né, da banda base, aquilo que você está transmitindo, com um único traço, né, na vertical, representando, né, uma função cossenoidal, por exemplo. Né? Mas os sinais, de modo geral, eles variam aí, né, na faixa de 20 a 20 kHz. Então você poderá encontrar, né, uma representação, né, para o sinal que vai ser transmitido, não com um único traço, mas com uma banda, né, de frequências, né, geralmente de 20 a 20 kHz, que é a faixa audível. Podemos encontrar com um retângulo ou com o formato do triângulo. Né? Bom, e se nós considerarmos então, né, estas representações para a banda de transmissão, né, nós teremos, por exemplo, com o modo de triângulo, né, a representação no espectro de frequência, né, uma banda invertida, né, acima nós teremos o espectro, né, da frequência da portadora, mais 20 kHz, né, e abaixo, né, da portadora de 20 menos 20 kHz, centradas todas em torno da frequência central, da frequência da portadora. Podemos também, né, encontrar essa mesma representação, né, para o sinal AM da SBFC, com o sinal, né, no formato retangular, representando aqui a faixa de frequência inferior à frequência central e a faixa de frequência superior à frequência central. Bom, galera, né, sobre sinais AM, DSB, FC, né, amplitude modulada, dual sideband, né, full carrier, né, era isso que eu queria mostrar para vocês, né, essa introdução, essas características, a potência, né, o rendimento e a largura de banda. Bom, que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.